Olá, tudo bem? Você quer colorir as suas sobrancelhas? Percebe que a cor não está correta, mas não sabe como fazer? Então, fica ligado aqui comigo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que existem vários tipos de coloração e agora eu não estou falando de marcas, são tipos. Para você entender um pouquinho melhor, eu vou dar um exemplo. A Henna é uma tinta, não sei se você já viu, mas é uma tinta que ela vem em pó, você mistura com algumas gotinhas de água, espera um tempinho e aplica na sobrancelha. A Henna, você precisa lembrar sempre que ela é boa para colorir a pele. Então, se você tem um espaço muito grande na sua sobrancelha, a Henna ela pode resolver. Mas eu vou agora ser muito sincera com você. Na maioria das vezes, eu acho que fica falso, fica estranho. Principalmente se você não tiver pelo, porque você vai ver um risco na pele sem pelos, né? Mas em alguns casos a pessoa realmente ela não tem opção e ela precisa usar esse recurso. A segunda dica que eu tenho para dar para você sobre Henna é: você espera um tempinho, como eu falei, você faz a mistura e aguarda uns segundinhos para aplicar. E depois, quando você aplicar, não deixa tempo demais, porque quanto mais tempo você deixar na pele, menos ela vai durar. Lembrando, Henna não dura muito tempo mesmo, ela vai ter uma duração de 7 a 10 dias, dependendo do seu tipo de pele. Se for uma pele oleosa, ela vai durar menos. Agora vamos falar de um outro recurso e que eu vou confessar já de antemão para você, que é um recurso que eu adoro e que eu acho que é o mais natural, é o que funciona, é o que dura e é o que compensa realmente. É a tinta de sobrancelha. E quando eu falo tinta de sobrancelha, eu estou falando de tinta para sobrancelhas mesmo. Não confunda, porque tem muita gente que pega a tinta do cabelo e coloca na sobrancelha. Isso não é indicado, pode fazer mal para os seus olhos e não fica bom, fica muito artificial. A tinta para sobrancelhas existem várias marcas no mercado e algumas são um pouco melhores ou piores, enfim, mas elas são próprias para o uso que nós queremos, né? E ela funciona do mesmo jeito, de um jeito muito semelhante ao das sobrancelhas. Você vai colocar um pouquinho de tinta e algumas gotinhas do oxidante. Vai mexer bastante, espera também, aguarda uns minutinhos, uns segundinhos, né, para ela fazer o efeito lá que ela precisa e aí você aplica. O tempo da tinta, ele é diferente da Henna. A tinta, você vai perceber que conforme você aplica, ela vai meio que ressecando, ela vai criando uma película transparente. Para simplificar, ela muda de cor. Antes ela é muito brilhante e quando ela está secando, ela vai ficando opaca. Segue isso que vai funcionar melhor. Aí você aplicou a tinta. E aí agora vem a grande diferença. A Henna, lembra que eu falei que ela coloria a pele? A tinta vai colorir os pelos. Então ela fica muito mais natural. Muito mais natural mesmo. E é claro que quando falamos da cor, você tem que fazer com que essa cor seja adequada para o seu tipo de pele, para o seu cabelo. Então, se você é muito clara, você tem um cabelo claro, você é loura, ou então você é como eu, tem um cabelo grisalho, é interessante que você acerte a cor. E como que você vai saber qual é a cor certa? Você vai escurecer um pouco a sua sobrancelha, mas você nunca vai subir 2, 3 tons, você nunca vai, por exemplo, se você é loura, você não vai usar uma sobrancelha preta, porque fica muito distante da cor do seu cabelo. Se o seu cabelo é um castanho claro, você vai usar uma tinta castanho escuro, ou seja, um pouquinho mais escuro, só isso, ok? Espero que isso tenha ajudado, que você tenha sucesso com a sua cor de sobrancelha
e que a sua moldura do olhar fique cada vez melhor. Porque, como você sabe, até numa situação que nós estamos vivendo hoje, usando máscaras, as sobrancelhas elas são fundamentais, porque elas sempre foram a moldura do nosso rosto, mas hoje elas são a moldura do nosso olhar e um instrumento de comunicação, porque no momento que nós estamos usando as máscaras, que a pessoa não consegue olhar para a sua boca quando você fala, o seu olhar, ele pode dizer tudo. Mesmo que você não esteja falando, o seu olhar tem expressão. E a sobrancelha, ela é a moldura, ela vai fazer o acabamento e nessa hora você pode se comunicar melhor. Agora imagina se você tiver com a sobrancelha mal feita. Gente, a pessoa vai olhar para aqueles pelos o tempo todo e não vai prestar atenção no que você está falando. Se liga nessa dica. Um beijo e continue usando a criatividade para simplificar o seu dia a dia. Até mais!